Bom, eu vou trabalhar com um pedaço de papelão. Esse papelão era de uma caixa de pizza, eu cortei nesse formato redondo. Aqui você vê que ainda está na cor natural do papelão. E aqui já é uma parte que naturalmente ela está branca, pintada de gráfica, né? Porque eles tingem o papelão para fazer a caixa de pizza. E aqui, se você não tiver essa parte branca, você pode pintar de branco e depois começar a trabalhar. Aqui eu vou utilizar tinta PVA e tinta para tecido. Vou começar a trabalhar com a cor rosa e com o branco para poder trabalhar o céu. E depois eu vou usar o laranja e o branco também. Você pode escolher os pincéis que você tiver aí. Pode ser cerdas macias, cerdas mais durinhas. Para trabalhar com papelão fica mais tranquilo, é diferente da tela, né? Então você pode utilizar o pincel que você tiver disponível e achar que tá ficando bom, que você tá se adaptando com ele, vai fazendo experiência, qualquer coisa vai trocando de pincel. Eu começo a trabalhar com pinceladas espalhando, por exemplo, aqui nessa parte de cima, né? Eu coloco tinta no pincel e eu não passo em toda a parte, olha. Eu deixo algumas partes sem passar, que é justamente para trabalhar a cor branca e intercalar. Eu gosto muito de fazer esse movimento também, que é como se fosse pinceladas em X, porque assim eu consigo deixar a tinta mais distribuída na superfície. Por exemplo, agora eu coloquei o branco e aí eu vou colocando onde eu não havia colocado tinta antes. E vou trabalhando as pinceladas como se fossem em X, um movimento para lá, outro para cá. E às vezes eu deito bem o pincel para acabar com toda a tinta dele que está retida nas cerdas do pincel. Olha só, deitando o pincel e assim vai saindo toda a tinta. E agora usando a cor de laranja, olha só o movimento. Assim eu consigo aproveitar toda a tinta das cerdas. E em seguida trabalhar o branco. E aí vai uniformizar mais. Esse cor de laranja vai ficar um tom mais salmão, um tom mais claro, mais suave. Lembrando que esse papelão que está com essa cor branca, né, de fábrica, que é a tinta que eu não coloquei, é uma cor opaca, não é laminado, não é um papel brilhoso, porque quando a gente tem um papel laminado, que é um papel brilhoso de fábrica, que vem nas caixas de pizza, por exemplo, ele não absorve a tinta quando, no caso, ele está fosco, ele já absorve melhor, né? Então a gente tem que observar, passou a mão, está áspero, dá para pintar. Passou a mão, está lisinho, é um papel laminado, então você vai precisar fazer um procedimento de papietagem, né? Que é colocar outro tipo de papel mais fosco, colar e poder trabalhar em cima disso. Mas se você trabalhar diretamente no papelão, vai ficar tranquilo. Bom, agora trabalhando as montanhas, eu trabalho agora com a cor amêndoa. A cor amêndoa, ela é muito parecida com a cor caramelo. Então, se você não tiver amêndoa, você pode substituir pelo caramelo. Outra cor também é o terra siena natural. Então, tem muitas cores que são muito parecidas. Às vezes você não tem uma cor, você pega outra que tem uma tonalidade muito parecida, e se você gostou desse trabalho da harmonização das cores dessa pintura, quer fazer algo parecido, pode substituir. Vai olhando as cores que você tem, que se aproximam das cores que foram utilizadas aqui nessa pintura. Observe que ao utilizar o branco, ele dá outra coloração. Então, eu coloquei o branco
sobre a cor amêndoa, e agora eu ganhei outra coloração mais suave. Então, toda vez que você passar uma cor, você quiser deixar essa cor mais clara, mais suave, você vai utilizar o branco e você vai obter esse resultado. Agora, trabalhando o verde oliva, eu coloco um pouquinho sobrepondo sobre a cor amêndoa também. Então, isso é bem interessante. É quando a gente também trabalha uma cor sobre outra cor, deixa pegar um pouquinho da cor que está anterior ali, deixa ver qual o efeito que vai dar uma cor sobre a outra. Então, as montanhas de baixo aqui, elas começaram a aparecer, mas também a ponta delas pegou um pouquinho daquela cor amêndoa, né? Bom, aqui usando um azul, só que tem um detalhe, é um azul cobalto, é um tom intermediário, né? Não é um azul nem muito claro nem muito escuro. Conforme eu vou passando aonde havia essas manchas que eu fui limpando o pincel no próprio trabalho, surgiram aquelas manchas ali embaixo, essas aqui, que estavam na cor amêndoa, e de repente me veio a ideia, vou fazer então rochas, pedras, né? Então, às vezes a gente vai desenvolvendo a criatividade do trabalho, da nossa pintura, de acordo com acidentes, né? Eu não estava no meu plano, não sabia nem o que eu ia pintar aqui, mas eu comecei a pintar e fui desenvolvendo. E aí eu comecei agora a trabalhar essas rochas do outro lado. E agora já passando diretamente, formando aqui as pedras, imaginando a posição, onde que vai ter uma rocha ou outra. E agora eu já sei que eu vou trabalhar a água no meio e vai ter o caimento dela, que vai ser o caimento de uma cachoeira. Então, vamos começar agora a desenvolver essa parte da água. Lembrando que o azul em contato com o amarelo ou com uma cor similar a ele, como por exemplo esse amêndoa, que é como se fosse um amarelo ocre também, ele se assemelha muito com essa cor, ele vai se formar uma cor esverdeada. Então repare que aquele azul ficou esverdeado do lado de cá, em contato com a parte que está na cor amêndoa. E então, cada vez que vai misturando, por exemplo, vai encostando, ó, ele vai formando um tom esverdeado. Mas isso não é ruim. Isso é legal a gente saber aproveitar as manchas, as formas que nós temos em contato de outras cores, que formam novas cores, né? Para poder utilizar ao nosso favor. Porque assim eu vou ganhar, por exemplo, uma água que ela vai ser sombreada. É uma água naturalmente que já vai me trazer uma tonalidade esverdeada e azul ao mesmo tempo, porque uma hora eu vou, por exemplo, se eu quiser no meio trabalhar aqui o azul, ó, como estou trabalhando agora, eu já limpei o pincel, troca o pincel, pega outro, e já começa a trabalhar mais o azul, e mantendo um pouquinho do que a gente fez anteriormente, esse lado de cá, do lado que é onde está mais esverdeado, vou deixar permanecer. Se em outro momento você quiser colocar outra coloração, tipo um outro azul, um outro tom de azul ou um outro tom de verde, você tem essa liberdade de fazer uma mistura de cores nas águas. A água ela não precisa ser necessariamente só azul e branca. Ela pode ter uma tonalidade esverdeada, né? Então é isso que é legal. É a gente saber trabalhar o que a natureza tem, que são diversas colorações misturadas na natureza. Lá ao fundo, agora eu comecei a colocar um pouquinho de montanha também, para dar acabamento, que as montanhas primeiras que eu fiz naquela cor bem suave ainda não estavam bem definidas ao fundo, então eu precisava já dar uma melhoradinha nessa margem, aí eu já aproveitei para criar mais um pouquinho de outras montanhas em outras cores. Agora, para sombrear essas rochas, essas pedras, eu começo a trabalhar o preto em algumas áreas, onde eu considero que são áreas que são baixas, que estão escondidas, que possa haver realmente uma área mais escura, porque eu não tenho uma base de uma fotografia, de uma referência de um outro trabalho, então como estou criando o trabalho, eu tenho que usar a minha imaginação e um pouco do entendimento que a gente tem de observação da natureza. A gente sabe que realmente existem áreas mais escuras e mais claras, mais iluminadas.
Bom, aqui tem várias cores, né, que foram trabalhadas, então esse dá todo um resultado diferente na pintura. Áreas mais escuras, mais claras. Bom, a cachoeira é só você descer com o pincel mesmo no formato para baixo, mesmo as linhas, né, com trabalhar o branco aqui, ó, nessa região. E aí não tem segredo. Terminei cortando sem querer a parte que eu fiz esses risquinhos, né, para baixo com a cor branca da cachoeira. E cortei também sem querer a parte do tronco da árvore, né? E agora só ficou essa parte da folhagem, que são as batidinhas com o pincel. Aí aqui eu tô usando o verde e o amarelo ao mesmo tempo. Bom, no próximo vídeo eu mostro direitinho como que faz essa risquinha da cachoeira. Eu prometo fazer uma nova paisagem com cachoeira e fazer bem essa parte para vocês verem realmente como é que faz, porque foi sem querer mesmo o corte que eu terminei editando o vídeo e cortei sem querer. E aí já foi, não tenho mais como recuperar essa imagem, mas tudo bem. E a árvore eu já ensinei diversas vezes aqui no canal como fazer, né? Então não tem segredo também para quem acompanha o nosso trabalho aqui. Olha só que bacana que ficou o resultado, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo trabalho, se Deus quiser. E aí eu mostro direitinho como é que faz a queda dessa cachoeira nas pedras, vou fazer um novo trabalho parecido aí, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até mais.